Olá, tudo bem? Bom dia ou boa tarde para quem já almoçou, né? O meu nome é Felipe. Eu vou falar sobre um pouco de partners com vocês, né? Acho que deu meio-dia direitinho. Não tenho uma boa comunicação com o microfone, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. O título da talk seria Análise comparativa entre partners de arquitetura Android. Ó, problemas técnicos já. Acho que agora vai. Caiu ali um pouquinho. Meu nome é Felipe Nunes, como eu já tinha falado. Hoje eu sou fundador da Let's Go, uma empresa de outsourcing. Aqui tem alguns dados das minhas redes sociais. Aqui são alguns projetos que eu participo, empresas que eu trabalho em parceria, né? Hoje eu sou organizador do GDG, aqui de Porto Alegre. Quem não conhece é o Grupo de Desenvolvedores da Google, aqui em Porto. A gente faz encontros mensais, tá? Como eu falei, a Let's Go tem parceria com a RU, Android Dev BR, TDC e a Zalp Group. Ok? Eu trabalho há um pouco mais de 3 anos na área de mobile e desde os meus 14 anos com desenvolvimento voltado para Java, né? Hoje tenho 26 anos aí. Apesar da fotinha do cavalinho, a gente tenta lá na empresa não praticar o go horsing, tá? Fazer o máximo para isso. E essa talk veio de um trabalho de conclusão que eu fiz para a graduação, que eu me formei agora, em cima de partners mesmo. Mas vamos lá, vamos começar. O mercado de mobile vem crescendo constantemente. Quem aqui trabalha com mobile ou pretende trabalhar com mobile? Beleza? Ok. Vocês pretendem trabalhar com iOS, Android, híbrido? Qual? Hein? Pode falar, tranquilo. Não? O pessoal está meio tímido aí. Então tá, beleza. Se vocês forem analisar, ano passado saiu uma notícia que o mercado Android é o que mais cresce no Brasil e no mundo. Tá? Até ele passou como o sistema operacional mais utilizado no mundo do que o Windows. Falar em Windows no fórum, numa comunidade open source é meio estranho, né? Mas tudo bem. Vamos falar um pouco de Android, então, né? O sistema operacional mais utilizado no mundo. Para mim, falar um pouco dele, para falar um pouco sobre partners, eu tenho que falar um pouco como é que é a arquitetura de um sistema Android. Como é que o Android funciona em si, né? De onde é que ele veio, como é que ele se alimenta. Então, o Android ele foi fundado e foi criado pela Android Inc., né? Se eu não estou enganado, em 2003, pelo Andy Rubin. Hoje é um dos engenheiros que trabalha para a Google. E depois, ali por 2006, 2007, que a Google se interessou e buscou essa empresa Android Inc. para eles. Ok? A partir daí, eles começaram a criar algumas SDKs e em 2008 ganharam o título de Open Source com um certificado Apache. Ok? Depois, a partir daí, ele começou o crescimento em cima de smartphones, tablets, né? Inicialmente, eles queriam um sistema que pudesse ser fácil, adaptável e que pudesse englobar nos seus telefones técnicas como Bluetooth, localização, dentre outras coisas. Um pouco de como... ficou bem ruim, na real, mas tudo bem. Um pouco de como funciona, eu vou ficar aqui e vou falar o que era para estar escrito aqui, ok? A arquitetura Android. Aqui tem o Power Manager, que ela surgiu nas últimas versões das 7 para cima, que ele é o que faz que a tua bateria dure um pouco mais. Ele otimiza o uso da tua bateria, ok? Essa parte aqui é toda em cima do kernel Linux. Como eu falei, ele é uma distribuição open source, ganhou a licença Apache e ele é feito em Linux. O Linux que eles utilizaram para fazer a criação é o 2.6. Tá? Eles modificaram um pouco, eles têm 75 arquivos modificados do Linux inicialmente e adicionaram mais 88 arquivos para fazer toda a parte de controle de hardware do smartphone. A segunda camada dele é a camada de RAM,
que nada mais é que uma camada de drivers para te fazer a comunicação do Java a mais alto nível para o hardware em si, né? Parte de C, ou algumas outras linguagens que eles trabalham também, tem C nele também. A parte de Native C, Libres, é a parte que faz a questão de controles de... Está bem escrito, né? Liberações de C, OpenGL, algumas questões gráficas também tem aí. Tem o runtime. Esse runtime, existe uma modificação da versão 5 para cima do Android, ou seja, 5 para cima é o Lollipop. Ele trabalha com runtime, onde que cada processo Android é responsável pela... Cada instância que tu gera no teu aplicativo Android é responsável por ela mesma. Da versão 5 para baixo, quem cuidava dessa questão era o Dalvik. Tá? E para que o Android pudesse ser mais otimizado o processamento deles, a Google pegou e tentava subir instâncias simultâneas para que a memória só cuidasse das threads mesmo. Né? Quem programa Android já sabe que a gente tem que criar várias, às vezes, quando é versões muito antigas, o 4.1, 4.2, os abaixo do KitKat, né, que é a versão 4.4, tem que fazer algumas modificações no código, ou até mesmo tu vai chamar uma intent, que eu vou explicar mais para frente, tu obrigatoriamente passa uma activity, não o contexto dela, porque é aqui que ele crasheia o teu aplicativo. Ok? A quarta ou quinta camada, depende se tu considerar essa aqui uma camada única, ela é a parte onde a gente programa em si. Onde tem os content providers, onde é que tem as intents, onde é que tem as liberações de Bluetooth, nossas permissões. Né? E tem alguns aplicativos já aqui pré-selecionados, como o envio de e-mail, a parte de share. É todo aqui. Quando tu faz um action send, que é quem já programa, quem não programa, o action send de uma intent, é tu chamar automaticamente a seleção de e-mail, ou se quiser uma outra intent, que é chamar a câmera, é aqui que faz esse controle. E a parte de primária, ou a última instância, não menos importante, é o que algumas empresas trabalham e modificam ela, que é os aplicativos que já vêm meio que embarcados na aplicação no teu Android. Alarme, calendário e dentre outras. Eu até esqueci de falar. Eu sou odiado por tabela pelo Brasil inteiro, tá? Porque sou um dos responsáveis pelos aplicativos que vêm no celular de vocês quando compram, né? Aqueles aplicativos da Claro, da Vivo, da Oi. Eu sou um dos arquitetos que criaram eles para vocês não desinstalarem. A gente faz a modificação aqui mesmo. Tá? Então eu sei que o pessoal me odeia bastante, assim. Mas agora olha pelo lado bom, vocês conseguem desativar. Antes nem desativar vocês conseguiam. Né? Mas bom, vamos voltar aqui. Aqui é uma forma mais lúdica de tu ver como é que funcionam essas camadas. Né? Como eu falei, aqui é a parte dos drivers, né? A parte de native, ou as libs C, né? Áudio, FreeType, Media Frameworks. Aqui são os content providers, as partes de activity, os pacotes. E o primeiro, os aplicativos que já vêm instalados no teu device. Alarme, browser, calculadora, dentre outros. Eu sou o único, ou eu bebi ou esse negócio está mexendo, mas tudo bem. Para entender um pouco mais agora, esse é o ciclo de vida de uma activity. Para quem desenvolve já deve conhecer, né? Mas para quem não desenvolve é bem interessante porque é a parte principal de como tu programa um aplicativo. Ele tem um onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop e onDestroy. Esse é todo o ciclo de uma activity, que é a activity é a interface que o usuário interage. Né? Ele pode construir também, e é o que controla toda a base da aplicação. Tu pode construir com fragmentos também, que para deixar a tua aplicação mais robusta e mais componentizada, vamos dizer assim o nome. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? É mais para entender os partners agora que a gente vai vir. Tá? Também, a linguagem oficial hoje é o Kotlin. Né? Foi lançado em 2016 no Google I.O. E anteriormente disso era o Java. Por que o Kotlin se tornou oficial? Porque ele é muito fácil de se aprender quando tu já trabalha com Java ou quando tu já trabalha com Android. Tu consegue
ele é feito em JDK 6, ou seja, qualquer Android vai rodar ele. Ele gera o bytecode também, que nem o Java. Ou seja, na mesma aplicação, tu consegue criar um código usando Java e usando Kotlin, né? As pessoas brincam que o Kotlin imitou o Swift. Na verdade, o Kotlin foi iniciado o desenvolvimento dele em 2011, só que foi lançado oficialmente em 2016. E, na verdade, o Swift copiou o Kotlin, né? Mas isso não é oficial. Mas quem é da comunidade sabe isso. A gente até brinca bastante. E o que é legal aqui é que o maior erro que tem em qualquer desenvolvimento é no pointer exception. Como ele é no safety, e type safety, ele acaba com esse bug. Não existe no pointer exception no Kotlin. Tem outras coisas bem legais também. Ele ainda perde um pouco de performance para o Java, mas está crescendo bastante. E a Android está migrando, a Google está migrando tudo para ele, né? Acredito que nos próximos 2, 3 anos, a maioria dos aplicativos, ou 90%, 100%, não digo 100%, mas 90% dos aplicativos vai ser em Kotlin. Se torna bem mais rápido. Eu vou mostrar comparativos de gráficos ali, a parte de desenvolvimento dele. Estilos de arquiteturas, né? The Partner Language Towers. Esse livro as pessoas acreditam que o primeiro livro de partners é o GOF, ou Gang of Force, desculpa. Mas, na verdade, o primeiro livro de partners foi feito por esse cara, e é esse o título do livro, e ele é um engenheiro, né? Dizendo padrões. O que é partners? Dizendo padrões, como que uma janela tem que ser, como é que era uma parede, e aí o GOF fez isso para a parte de sistemas, né? Só um parênteses só de conhecimento mesmo. Essa aplicação que a gente criou, essa comparação, foi feita um aplicativo em 5 partners diferentes, tá? MVC foi feito também, mas eu não usei para fazer a comparação nos gráficos. Mas foi MVC, MVP, MVVM, MVVM Live, que é com Architectures Components, que é a arquitetura que surgiu na Google em 2016 também, e o MVVM com Kotlin, né? E todos eles utilizando Solid. Todo o pessoal conhece aqui Solid? Pode levantar a mão, tá tranquilo? Não? Não? Clean Code, conhecem? Conhecem? Pode levantar. Sejam tímidos, pô. Vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos precisar levantar, abraçar o coleguinha do lado, não precisa ficar essa timidez toda, né? A gente até brinca, né, algumas palestras, que a gente vê a galera meio sozinha aqui, a gente vê quem é amigo de quem, porque os amigos estão sempre em par, né, assim, tem 2 pessoas, uma cadeira, 2 pessoas, uma cadeira, né? Pô, o FIS é para fazer amigos, networking também, né? Então, achei legal cumprimentar e conhecer um colega novo aí. Porque o mundo na TI, não sei se todo mundo no Rio Grande do Sul, acredito que não, mas no Rio Grande do Sul é uma bolha, assim, todo mundo conhece todo mundo. É impressionante. Mas, ok, o Solid tem 5 princípios, feito pelo Uncle Bob, acho que o maioria do pessoal conhece o Uncle Bob, que é o Solid, que seria o princípio S. Agora me deu um branco aqui, deixa eu pegar na minha colinha. S, responsabilidade única, né? Ou seja, cada método tem que ter apenas uma responsabilidade. Aí do Solid vem o TDD, vem o DDD e vem várias outras siglas, né? O O é o conceito de aberto e fechado, ou seja, um método tem que ter uma única responsabilidade e tu tem que inicializar esse método e fechar esse método, ok? O L é o conceito de Liskov, né, que é questão de heranças, abstração, alguns outros partners, como o Template Method, Factory Method, não vou entrar muito no contexto, e é questão de interface, que o teu conceito de ter muitas interfaces com uma única responsabilidade é melhor do que ter uma única interface com muitas responsabilidades. Vocês vão entender isso porque quando tu chama uma interface em alguns partners como MVP ou MVVM, se tu tem uma interface com muita responsabilidade, tu vai trazer dados desnecessários para essa tua classe, né? E o D é a parte de injeção de dependência. Acho que agora chegou uma parte mais interessante, que é o que o pessoal veio para cá para ver. A palestra não tem código, mas depois eu disponibilizo quem acessar meu GitHub,
tem o código ali. Aí você pode perguntar, mas será que esse Felipe aí fez uns códigos bonitos? Será que deu certo o pensamento dele? Porque é um cara que programou um código, como é que pode estar certo essa arquitetura dele e esses dados de gráfico que ele pegou, analisando, estão corretos? O aplicativo é o aplicativo que a gente cria, a Google cria alguns exemplos no GitHub, e eu fiz em cima deles, tá? E o mesmo aplicativo para esses partners diferentes, ok? Então, não foi só eu, foi a Google completo, né? Então, acho que ficou meio bacana assim, o código. Voltando, MVC. Tá? Vou ter que vir para cá, que eu tenho que ficar olhando. Model View Controller. Foi da onde surgiu os primórdios. Quem leu a descrição, até coloquei, o desenvolvedor fica atrás de uma pedra filosofal, em arquitetura e coisas do tipo. Esse aqui é o primeiro, e é o mais simples de trabalhar. No primeiro dia que eu até dei um workshop usando essa arquitetura, porque ele é mais rápida e é mais simples de tu entender e tu aprender a trabalhar com ela. Ok? Como é que funciona? Tu tem a tua camada de view, que é onde tem a tua business logic, ou os teus model. Desculpa, a tua camada model, não viu? A camada model tem a tua business logic, tuas entidades, teu banco de dados, coisas do tipo, que se comunica com a tua view, e essa view que seria a tua activity, o teu fragmento, o que o usuário vê, né? Alguns são XMLs, outros são com Anko, no caso do Kotlin, né? E tu tem o teu controller, que faz o controle tanto da tua model como da tua view. Diretamente, todos eles se conversam, todos eles sabem o que está acontecendo entre eles. Problema, para te dar manutenção nisso daqui, dependendo do tamanho da tua aplicação, se torna muito difícil. Muito difícil. Outro problema também, porque tudo conhece todo mundo e para te fazer zoeira aqui é muito fácil. Tá? Exemplos, até no workshop a gente fez, eu coloquei a responsabilidade de controlar um adapter, que é uma listinha, que é onde tu programa uma view apenas, essa view replica, que é a tua recycle view, e tem os adapters ali. Eu botei a responsabilidade dela dentro da minha activity. Quem tinha que cuidar dessa responsabilidade seria o próprio view holder do adapter. Mas como ela te permite, como todos eles se enxergam todo mundo, se torna muito simples e muito fácil para fazer gambiarra e fazer a zoeira toda, como eu falo. Outro problema, se tu for trabalhar com testes, ou TDD, tu não consegue testar isso de forma coerente. Tá? Esse MVC foi um dos motivos que eu não coloquei ele na comparação, porque eu não consegui implementar o clean code nele. Por ele se encontrar, todas as camadas conseguirem se conversar, ficou bem complexo. Eu começava a trabalhar tentando fazer MVC quando eu vejo que estava no MVP ou qualquer outra arquitetura, né? Aqui tu não precisa ter interface, que eu acho meio chato isso, mas ok. Então o MVC, vamos dizer que é o padrão child de onde nasceu o Android em si. A partir disso, ele veio para o MVP. Já ficou um pouquinho mais bonito, né? A gente tem a nossa activity e o nosso fragmento, tá? A gente tem aqui seria a nossa model, ok? Que nesse caso ele está cuidando da parte de SQL, dividido em remoto, que seria os dados que a gente pega da web. Aqui pode usar algumas ferramentas como a Retrofit, que são umas libras que a gente utiliza para fazer isso. E aqui eu tenho o meu SQLite, que é como trabalha o Android para guardar dados padrão, ok? Ele pode usar algumas outras bibliotecas, como Firebase, como o Realm, mas por padrão é o SQLite. E essa aqui seria a minha parte de model. Eu tenho meu presenter e minha view. A minha view agora, ela só conversa com o meu presenter. Mas esse conversar é só por via de interface. Ok? A minha view, tecnicamente, ela tem que ser burra. Ela não tem que saber o que ela está fazendo. Ela só tem que... O meu presenter vai mandar um comando para ela e ela vai executar, assim como a minha view vai mandar um comando para o meu presenter e ele vai executar. Ok?
Essa parte de comunicação entre model e presenter é feito diretamente. Aqui não precisa interface. Tu pode utilizar algumas libraries aqui como programação reativa, como o Regex Java, o Regex Android, né? E ele consegue controlar todos os estados da tua model, usando o Observable. Ou tu pode usar o partner de Observable, ou tu pode usar uma annotation Observable, que dá a mesma coisa, e até o annotation é mais simples de tu trabalhar. Uma forma mais fácil de ver seria essa, continua sendo MVP. Aqui, como eu já tinha explicado, aqui tem a camada de model, né, que seria o business logic, os casos de uso, seriam os models. Na verdade, esse quadrinho aqui, eu meio que expandi essa minha parte do repository aqui. Ok? Vamos para um mais novo e mais hipster. Não, acho que o Viper hoje é mais hipster. Mas eu acabei a gente não entrou no Viper e nem no Gandalf, que eles juntaram o MVP com o MVVM. Mas ok, esse é o MVVM, Model View View Model, ok? Aqui eu tenho a minha view normalmente, ok? Trabalhando, ele responde só para a minha view model. A view model não fala diretamente com ele. Para te trabalhar com ele, tem que usar o contexto de databind. Databind veio em 2012, 2013, se não estou enganado, que é uma flagzinha que tu habilita no teu Gradle, tá? E ele te permite tu conseguir mapear o tua view, ou o teu layout, sem tu precisar, quem é que trabalha sabe, ou usar o Find My ID, que é tipo, eu quero pegar o text view desse ID, desse layout, né? Aí com o Databind ele faz esse mapeamento automático. Tem pessoas que usam o Banderknife. O Banderknife é basicamente o que o Databinder faz, ok? Que é uma outra biblioteca para fazer parcialmente isso. E trabalha também com interface. Na verdade, na view model eu digo que é até muito mais rígido, porque os puristas dizem que quando tu precisa de um contexto que vem da view, tu não pode passar esse contexto para a tua view model simplesmente. Tu tem que injetar ele diretamente com um dagger ou algo assim do nível, quando tu inicializa a tua view model como no modo singleton, né? Então, é bem chatinho de tu fazer isso. Dependendo, eu até brinco, né? A gente tenta não fazer o go horsing, mas dependendo de como está o projeto, todo mundo que acho que trabalha na área, ou está aprendendo a trabalhar na área, sabe que, às vezes, o tempo não é nosso companheiro favorito, assim. Então, a gente coloca e injeta direto na view, mas não seria o correto. Essa questão de comunicação é bem parecida com o Presenter, ok? Mesma coisa, SQLite e faço a requisição remota. Quais são as melhorias que vieram com esses dois partners, MVP e MVVM? Tu consegue trabalhar de forma com TDD muito mais fácil, porque tu consegue instanciar tanto as tuas dependências, como as tuas models, como a tua view model, de forma única, sem interferir no restante da aplicação. Uma outra... Inicialmente, o meu TCC era para ser em cima desses três partners. Só que estudando eles, eu acabei descobrindo e mostrar o porquê que o Architectures Component veio baseado em MVVM. Tá? Eu acabei descobrindo que existe esse novo partner, ele é bem novo mesmo, surgiu início desse ano, finais do ano passado, o MVI, que é Model View Intent. Ele trabalha exatamente em cima da intent que o usuário está vendo. Ok? Todas as ações que o usuário faz é controlado pela view model e a view em conjunto. Ficou bem legal essa forma, mas eles só conseguiram trabalhar com o MVI por causa do Clean Architecture. Mais para frente eu vou explicar o que é o Clean Architecture, ok? Mas aqui, para vocês verem,
é a mesma coisa, tem a view model, e a diferença é que aqui tu tem o repository, ou seja, tua model trabalhando com a tua view de forma assíncrona, e tu não precisa mais trabalhar oficialmente com... Aqui tu oficialmente tem que trabalhar com interface nessa comunicação. Os outros dois não precisavam. Então, isso eu acho que ficou bem interessante. E aqui tem um processo de como funciona para o usuário. O usuário vê a aplicação, né? Ele clica, a gente gera a mesma interface, seria a minha view, ela chama uma intent, essa intent ela recebe, ela intercepta, processa a requisição, se tiver que fazer alguma busca de dado ou chamar alguma coisa extra, a aplicação ele faz, recebe o resultado e retorna via render para o usuário de novo. Eu achei bem interessante mesmo de trabalhar nesse contexto. Ele é mágico e tudo. Eu achei bem mágico. Problema, eu acredito que tu tem que ter uma equipe meio pleno sênior para te trabalhar com uma arquitetura dessa, porque senão, quando eu comecei a desenvolver ela, eu vi que eu estava meio que me perdendo e indo para um lugar totalmente diferente, né? Mas tem bons exemplos no GitHub lá, tanto do Android, como em outras pessoas que estão começando a implementar ela. Uma forma mais fácil de visualizar esse contexto que eu falei é com o Architectures Component trabalhando aqui. Okay? Eu tenho minha Activity, minha View, como eu tinha falado, e ela se comunica diretamente com a minha View Model, e via Live Data e Life Cycle, que são dois componentes que entraram no Architectures Components, ele faz essa comunicação para mim. Né? As interfaces que eu tinha, já vem meio que no Jetpack do Android, já vem pré-programado para mim facilitar essa comunicação. E ele consegue controlar, a minha View Model consegue controlar o estado e saber como é que é o estado que está da minha view. Alguns problemas que a gente tinha anteriormente, vamos dar um exemplo. Eu uso o meu aplicativo em Landscape, que é retinho, e eu quero trocar ele para processar ele de lado. A gente tinha que saber trabalhar com o estado da Activity, que é aquele estado inicial que eu falei. On create, on view, on start, on resume. Com o Lifecycle, a minha view model consegue saber o que está acontecendo e eu não preciso mais fazer requisições desnecessárias para o meu repositório ou processar memória desnecessariamente. Isso ficou bem interessante. E essa parte é bem parecida com as outras, só a diferença é que agora tu tem umas interfaces se comunicando aqui. Bom, falei bastante sobre partners, como é que funciona. Agora eu vou falar de o que ocorreu nesses estudos, ok? E essa é uma aplicação, Android todo app. Se vocês botarem todo app no GitHub, provavelmente vai te trazer o repositório. É bem simples, é um aplicativinho de fazer um checklist de agenda, de atividades, alguns filtros, alguns searches, alguns detalhes. É bem simples mesmo, bem simples. Como é que eu fiz essa análise? Eu fiz em cima da ISO 9026, que é confiabilidade, eficiência, portabilidade, mantenibilidade e usabilidade. Essa é uma ISO de qualidade, ok? Que as pessoas utilizam para verificar a qualidade, né? É meio redundante isso, mas ok. Vamos para a análise. Funcionou? Olha. Aqui tem os gráficos das 5 aplicações. MVVM, MVP, MVVM Live com Kotlin. O Live, lembrando, é com o Architectures Component, MVI e MVVM Live. Ok? Esse aqui é o tempo de execução de testes de cada uma. Né? Todas elas têm testes, foram feitos em Solid, ou seja, obrigatoriamente eu tenho que ter um TDD, né, em cima de Clean Code, Architectures Component, Clean Architecture também. E o MVVM, que pelo que me impressionou, eu pensei que ia ser o mais rápido e o mais robusto. Ele ficou em terceiro, porque o MVVM com Live ficou em segundo de velocidade e o MVI foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo para executar. Se eu não estou enganado, 90 testes.
Aqui de interface, tá? Fora testes de UI. Subir uma aplicação utilizando o Expresso e ir lá clicando, fazendo toda a paradinha que a equipe de QA faria para testar. Né? Toda a UI e o User Experience. Em cima, aqui de novo, MVVM, MVP, MVVM Live, linhas de Android, linhas XML e quantidade de métodos de teste. Aqui pode ver o MVVM se torna bem mais simples de trabalhar, porque tem menos linhas de código, menos linhas de XML, tá? E a quantidade de testes, ele se subdividiu em mais métodos, mas não muda muita coisa, 5 métodos a mais, 10 métodos a mais, para te fazer o teste dele. Isso, tecnicamente, é bom, porque tu consegue quebrar mais a tua aplicação, para fazer a parte de manutenabilidade. Ok? A parte que eu achei legal, né, nesse gráfico é que eu pensei que, como os testes no MVI foram bons, eu pensei, para as linhas de código, para produzir ele, ia ser bom também, mas não. Pode ver que ele tem muito mais linha de código programado. E o MVM Live com Kotlin e o MVM Live normal, eu pensei também que o Kotlin ia vir com menos métodos, mas no final o MVVM ficou com menos métodos, menos linhas de código programáveis do que o Kotlin. Eu achei bem interessante isso. Às vezes a gente fala, o Kotlin é mais fácil, é mais robusto, é mais fácil de aprender, ele é no safety e programa menos. Nem sempre. Esse é um exemplo bem bacana de mostrar. Aqui eu mapeei o processamento de memória do aplicativo. Tá? Ele é dividido em 3 tipos de processamento. Processamento Java, processamento nativo e processamento de código. Eu fiz o processamento quando ele iniciou a aplicação e quando ele finalizou a aplicação. Tá? Se vocês forem ver, novamente, o MVI e o MVVM Live, eles ficam, quase sempre são os que menos produzem, processam, né? E são mais rápidos de execução, são mais rápidos quando tu chega no final da aplicação, eles não tiveram um pico tão grande de uso de memória, né? Tanto nativo como Java, como o próprio código, né? Só o MVM Live teve um processamento bem grande no memória nativo. Eu achei estranho e eu fui pesquisar o porquê disso. E aí eu entrei, e nessa pesquisa eu entrei dentro da arquitetura do Android que eu expliquei anteriormente. Aí eu comecei a ver, mas eu estou trabalhando aqui com a versão 5 superior, era para ser menor. Não, ele processou mais nativo para que eu pudesse sobrasse mais processamento para o meu código e o Android ficasse subindo essas instâncias e ele controlando para ele. Eu achei, realmente. E nisso torna o teu aplicativo mais rápido na parte de quando tu usa ele com o usuário. Parte de processamento de CPU, ok? Aqui eu fiz como ele inicializou o CPU, né? Como que ele trabalha em background, porque as aplicações ou trabalham com o usuário usando, ou pode ter broadcasts, services, ou até tu fechar e não matar esse processo. Existe um processamento dele por baixo dos panos, né, o background. Me impressionou que o MVVM ele processa mais em background e tem um processamento não menor, mas o MVP processou um pouco menos, mas o MVVM ele ficou em segundo lugar. De novo, por que isso? Por causa que o Android, o MVVM Live, o Android e a Google está levando muito para trabalhar com o MVVM, já deixar pré-preparado a arquitetura do Android para esperar esse partner, né? Então ele consegue. Por que ele tem 7.1 aqui? Por causa que quando tu reabrir essa aplicação, ela vai reabrir mais rápido. Ok, tipo 7.1, 2, 15, isso não faz muita diferença para uma aplicação pequena. Mas se tu pegar uma aplicação, eu já trabalhei em aplicações na IBM,
Não, da SAP, que, cara, eu tinha que fazer um processamento de milhões de dados, e o cara processava e fechava o app e ia fazer outras coisas, e quando ele abria, demorava demais. Tipo, o demais é tipo 1 minuto para abrir a aplicação direito. Então, se tu pensar que 5% de diferença, 10% de diferença, talvez já ajude o usuário. Foi algumas pequenas questões que eu falei ali da análise da aplicação. E quando eu mostrei, eu defendi esse trabalho na faculdade, eu não tinha colocado esse slide para a apresentação da faculdade, eles, tá, mas o que tu acha que a pessoa que está trabalhando com Android deve fazer? Primeiro, eu até brinco, ativar o Lint, que é uma biblioteca de qualidade de código que tem dentro do Android Studio, né? E segundo, é ver duas questões. Qual o tamanho da tua aplicação e qual a maturidade da tua equipe. Tá? MVP e MVC, uma equipe mais júnior consegue lidar com ela. Talvez, se for só júnior, ela vai ter uma pequena dificuldade de entender o conceito de MVP, tá? O conceito de testes. Mas se tu tiver se a aplicação for pequena também, porque com o crescente da aplicação, a parte de MVP e MVC, a questão de manutenabilidade da aplicação se torna bem dificultosa. Tem um gráfico de estudos do Tannenbaum, o Windows Tannenbaum, que mostra como é que funciona o gasto de produto, seria o gasto da pessoa e de investimento por uma aplicação mal arquiteturada. Ela começa lá em cima, produzindo muito, e com o tempo vai descendo, 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 até chegar, tipo, um ano e meio depois, ela gasta muito para produzir pouco, e esse pouco pode ser muito arriscado. Né? Mas agora, e aí, ok, tu tem uma aplicação grande para fazer, e tu tem uma equipe mais sênior. Eu aconselharia muito inicializar pelo MVVM, tá? Usando o Architectures Components, ele te ajuda muito, muito mesmo. Eu, quando comecei a fazer o MVVM para o Architectures Components, eu ria sozinho, porque eu me consumiu muito menos tempo fazendo coisas necessárias que o próprio Components já faz. E eu até estava falando com o Santiago, do estúdio da Cydia, ali, é um amigo meu, e eu queria se eu soubesse que em 2018, agora eles fossem lançar o Jetpack do Android, que te facilita muito mais coisas, tem um pacote de atividades que te auxiliam, eu teria colocado nessa apresentação também. Né? Mas, para não ficar enrolando muito, eu acredito que duas coisas. Tamanho da aplicação e senioridade da equipe. Não que o júnior não possa fazer o MVVM, só que ele vai ter que estudar um pouquinho mais só. E eu acho que, basicamente, é isso. Não sei se eu fui correndo. Opa. Até que não corri tanto. Tudo bem. Alguma pergunta? Quer responder? Lembrando que se não tem pergunta é porque tu não entendeu direito. Vamos lá. Nada? Beleza, acho que é isso daí.